Olá, pessoal! Todos são muito bem-vindos a mais uma aula nesse canal sobre o nosso curso básico de teologia. Hoje a aula 3, o tema é Trindade. A proposta desse canal é uma proposta de trazer conteúdo cristão, trazer aulas, pregações, estudos bíblicos. Já temos aí o nosso panorama da Bíblia, 66 vídeos de Gênesis a Apocalipse, está à disposição. E agora também com o curso básico de teologia, já gravamos aí algumas aulas, né? Então se inscreva aí no canal, dê o seu curtir, comente. Também o meu Instagram, @PastorDanielDutra, siga lá o Instagram, tá? Já falamos algumas coisas aqui, vamos ver aqui. Primeira aula, revelação geral e revelação especial. Essa aula já está disponível, que fala sobre esses dois tipos de classificação, né? De um lado, a revelação geral, onde Deus se comunica a todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, e a revelação especial, onde Deus se comunica em momentos específicos, em épocas específicas, a pessoas específicas. Também depois falamos a aula 2 com o título A Natureza de Deus, onde falamos da primeira pessoa da Trindade, que é Deus. Quem é Deus, né? Tentamos falar quem é Deus, que é impossível, é sempre um mistério em torno do Altíssimo, né? Moisés uma vez pediu para ver a face de Deus e Deus falou que mostraria apenas as suas costas, a face de Deus ele não poderia ver e permanecer vivo. E hoje, avançando na aula 3, espero que você acompanhe aí as outras aulas do canal, tá bom? Hoje vamos falar sobre a Trindade, né? Um tema também da teologia. Trindade, e muitas pessoas têm dúvida, né? O que é a Trindade? A quem devemos adorar? A Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, né? A quem devemos orar? Devemos orar a Deus, orar a Jesus, elevar as nossas orações ao Espírito Santo. Quem é essa Trindade? Então nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre esse assunto com vocês, tá? Eu quero, para ajudar aqui na explicação dessa aula, eu quero trazer a Bíblia, porque é um tema tão difícil, esse tema da Trindade, é um tema tão complexo, a compreensão humana, que é só da Bíblia que a gente pode compreender. Tem uma frase que fala assim: tente entender a Trindade e ficará louco. Tente negar a Trindade e perderá a sua alma. Ou seja, se você tentar entender a Trindade numa questão humana, numa cognição humana, num conhecimento humano, você vai ficar louco, não vai entender. E se você negar a Trindade, você perde a sua salvação, porque ela está na Bíblia, esse assunto é bíblico e é muito mais do que a compreensão humana, né? Tem alguns assuntos na Bíblia que a gente não consegue compreender. Por exemplo, quando também a gente fala da ressurreição do corpo. Essa é uma outra aula. Difícil a gente compreender esse assunto, mas é bíblico, está na Bíblia. Paulo fala em 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição dos corpos, né? Então, depois eu vou falar mais sobre isso em outra aula, mas só para você perceber que tem alguns assuntos que não compreendemos humanamente, mas pela fé o cristão o abraça. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês alguns versículos. Olha aqui, ó, o primeiro. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem disse isso foi o próprio Jesus, e ele falou para batizar em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro versículo aqui, quando Paulo ministra a sua bênção final nas suas cartas, na carta de Coríntios, 2 Coríntios, ele fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Mais uma vez você vê Jesus, Deus e o Espírito Santo aqui nessa bênção. No batismo de Jesus, também temos aqui a Trindade presente. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Então você vê ali, Jesus está sendo batizado, né? O Espírito de Deus descendo como uma pomba, né? Uma forma de uma pomba. Ele não é uma pomba, né? Depois vamos falar aqui sobre o Espírito Santo, em outra aula. E a voz do céu, que é o próprio Deus: Este é o meu Filho amado. Então, aqui no batismo de Jesus, nós temos os três presentes. Outro texto aqui para esclarecer a nossa mente. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha a palavra ali, né? Disse Deus: façamos, né? Não é farei, não é singular, é plural, façamos, ou seja, possivelmente ali a obra do ser humano não foi só Deus, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma conversa celestial. E por último, mais um versículo, eu poderia citar outros, mas para não estender muito, diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Isaías, no seu chamado, a Trindade fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós, né? Então, quem há de ir não é por mim, é por nós, por nós. Então, mais uma vez aqui nós percebemos a Trindade em ação. Para a gente entender a Trindade, uma das formas é a perspectiva econômica da Trindade, ou seja, cada pessoa da Trindade teve um papel específico, uma função específica. Então, quando a gente pensa na criação, lá em Gênesis, quem está em destaque é o Pai, Deus. Quando vemos na vinda de Jesus nessa terra, a redenção da humanidade, está em destaque o Filho, Jesus. E quando Jesus Cristo morre, ressuscita e vai ao céu, a sua ascensão, ele fala assim: Jesus, não deixarei vocês órfãos, deixarei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo estaria na terceira fase da obra salvífica, da obra missiológica de Deus, atuando. Então hoje em destaque seria o Espírito Santo. Pai na criação, Jesus na redenção e o Espírito Santo aplicando a salvação nos dias atuais. Tá? Então essa seria a perspectiva econômica da Trindade, os três em cada momento histórico em atuação. Tem uma história que não está na Bíblia, né, mas que é bíblica, que diz que um dia estava reunido o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai falou assim: vamos fazer o homem, o ser humano, a mulher, a humanidade. Aí a Trindade: nossa, que ideia maravilhosa, né? Vamos fazer sim. Aí o Pai disse assim: eu vou fazer. Aí o Filho disse: então faz assim, você faz e eu morro na cruz por eles. Eu vou lá na terra e vou morrer por ele na cruz. Aí o Espírito Santo falou: então tudo bem, então se você faz, você morre na cruz, depois quando você voltar eu fico lá no seu lugar. Ou seja, claro, é uma ilustração que mostra essa perspectiva econômica da Trindade. O Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito Santo hoje aplicando essa salvação. Também para entender a Trindade, podemos trazer algumas analogias, né, que eu acho também que esclarece. Primeiro, a analogia do ovo. O ovo, você sabe, tem gema, clara e casca. Você sabe que pessoas aí fazem um bolo, por exemplo, fazem só com a clara. Outros querem fazer algo, sei lá, fazem só a gema. Outros fazem um artesanato, usam só a casca. Mas ele tem 3 partes, mas é uma unidade, é um ovo. Você não chega no mercado e fala: me dá a casca, me dá a clara. Você fala: me dá um ovo. 3 partes. Outra analogia, a água. A água, ela tem estado líquido, estado sólido e estado gasoso, né? A água que bebemos é líquido. Você pode fazer um gelo e ela vai se tornar um estado sólido e ela vai evaporar com a chuva, etc. e vai virar um estado gasoso.
Então, a água também ela é uma água que ela pode se apresentar em 3 formas. Assim também o Espírito, a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma última analogia é a analogia de uma casa. Diz que um dia um motorista estava levando um passageiro no seu carro, um Uber, né? Carregando um passageiro no seu carro. Ao passar por um certo lugar, uma rua, o passageiro disse assim, né? Tá vendo aquela casa, aquela grande casa? Aquela casa é minha. Tudo bem, o Uber falou, bonita casa. Outro dia ele pegou outro passageiro. Passando naquela mesma rua, o passageiro falou, tá vendo aquela casa? Aquela casa é minha. O Uber falou, estranho, né? O outro rapaz disse que era dele. Aí passou um terceiro passageiro, o Uber pegou, na mesma rua, o terceiro passageiro disse, tá vendo aquela casa? Aquela casa é minha. O Uber falou, mas tá com brincadeira? 3 pessoas? Mas aqueles 3 homens tinham razão. Porque o primeiro homem havia construído a casa. O segundo homem havia comprado a casa. E o terceiro homem havia alugado a casa, estava morando nela. Ou seja, assim, mais ou menos, né, é uma ilustração da Trindade. Deus nos criou, Jesus nos comprou e o Espírito Santo mora em nós. Deus nos fez, Jesus nos comprou e o Espírito Santo mora em nós. Mais uma forma de aplicar aqui esse assunto, a Trindade, é a triunidade de Deus. Você está vendo uma imagem aí? Olha que interessante. Tem nos extremos, nós temos Pai, Filho e o Espírito Santo. Né? No centro da imagem, nós temos uma palavra, Deus. E aí você vê, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Ao mesmo tempo que o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Ou seja, essa é a triunidade de Deus. Esse é um grande mistério também. Né? Nas religiões do mundo, a fé cristã ela é sem igual. A fé cristã diz que há um Deus e que esse Deus, ao mesmo tempo, é 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos uma religião, né? Uma fé que acredita que existe só um Deus. Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Só um Deus. Ele é único. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus não é só um, ele é 3. Né? É a triunidade de Deus. O mistério da fé, o mistério da Trindade, um Deus que é um e um Deus que é 3. E, por último, para concluir, né, aqui nossa aula, eu quero dizer que a Trindade ela é eterna, né? Às vezes a gente acha assim, Jesus Cristo foi concebido, né, por Maria ali há 2000 anos atrás, nessa terra, ali morava, né, em Nazaré, nasceu em Belém. Enfim, Jesus foi concebido ali e começou ali. Não, ele já existia. Né? O que Jesus fez foi a encarnação. Então a Trindade é eterna. Desde Gênesis já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre houve 3. E eles sempre foram divinos, e são Deus. Né? Então, nenhum deles surgiram em um ponto da história. Não, eles são pré-existentes. O Deus triuno é e sempre será e sempre foi. Cada um dos 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deve ser adorado, cultuado. Então você pode orar a Deus, você pode levar a sua oração a Jesus e pode também orar ao Espírito Santo. Você pode falar com Deus, falar com Jesus e falar com o Espírito Santo. Você pode cantar louvores a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. A Trindade, né? A Trindade é incompreensível, não conseguimos compreender. Mas quando lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, vemos que ela é uma doutrina bíblica e que merece nossa total confiança. Agradeço a sua companhia. A próxima aula será sobre os anjos, será a aula 4. Se inscreva no canal, deixe seu curtir, seu comentário. Me siga lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Lá eu sempre estou postando as aulas, falando o que nós vamos fazer, os projetos. Gratidão pela sua companhia.